Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, nos encontrando à distância, porque está sendo necessário, mas nada impede que a gente continue estudando, não é verdade? Então vamos lá. Hoje, vamos estar trabalhando o conteúdo sobre energia e industrialização. Conteúdo do 9º ano, sou a professora Josileia e vamos lá. Vejam só, quando a gente começa a estudar sobre energia, a gente precisa dar um salto na história para a gente entender como tudo começou. Então a gente se reporta lá para o período em que foi descoberta o fogo, né? Essa energia que até então não existente, causou uma revolução. Então, à medida em que o tempo foi passando, essas descobertas foram se aperfeiçoando. Então, a partir do momento em que o homem ele começa a observar que essa energia vem favorecer no seu dia a dia, no seu desenvolvimento, cada vez mais ele busca pesquisar e buscar inovar. Então, a gente pode observar aqui nessa linha do tempo que a gente vem aos poucos se desenvolvendo com as grandes descobertas. Então, nós temos aqui o fogo, que foi no período pré-histórico. Depois a gente vai passando à medida em que a industrialização começa a aparecer com as máquinas a vapor, né? Depois a gente começa a observar que os cientistas analisam as descargas elétricas dos fenômenos naturais, como os raios. Depois foi criada a pilha, que a gente utiliza nos equipamentos eletrônicos. Depois foi descoberta a lâmpada e automaticamente veio o desenvolvimento da eletricidade e os mais variados tipos de energia que a gente pode encontrar na natureza. Então, nos dias atuais, a gente conta com uma variedade enorme desses recursos. E esses recursos, eles precisam estar sendo cada vez mais explorados, mas de forma em que não venha causar danos ao ambiente. Então vejam só, quando nós começamos a estudar as fontes de energia, a gente precisa entender que vão ter as energias primárias e as secundárias. As primárias são aquelas em que a gente vai tirando da natureza. E as secundárias é depois que ele passa pelo processo de transformação, aí ela começa a conduzir a energia. Então, aqui nesse esquemazinho, a gente pode observar bem certinho, sem problema algum, para a gente entender. Fontes primárias são os recursos energéticos disponíveis na natureza, ou que dela podem ser obtidos de forma direta. Por exemplo, o petróleo. Logo em seguida, eu tenho as secundárias. As secundárias são os produtos energéticos oriundos de fontes primárias, mediante o processo de transformação. No caso aqui, ele cita o exemplo de óleo diesel. Então, o óleo diesel é um produto derivado do petróleo. Então, eu tenho aqui uma fonte de energia primária e uma fonte de energia secundária, mas uma é derivada da outra, certo? Passando mais um pouquinho, a gente pode entender os vastos recursos que a gente pode encontrar. Então, aqui nós temos as fontes primárias, o petróleo, nós temos o carvão, temos o urânio, temos a água, temos também a vegetação, que de algumas delas a gente pode estar extraindo algo para se tornar energia. À medida que esses produtos são levados para o processo industrial, eles vão se transformar em energia que vai chegar até nós, até a nossa casa. Então aqui, o petróleo quando vai para a refinaria, ele se transforma em combustível. Só em combustível, professora? Não. Nos mais diversos produtos que a gente pode estar encontrando por aí, que a gente vai ver logo mais.
O carvão, ela passa pela usina termoelétrica. Do mesmo jeito, o urânio passa pela usina nuclear, que hoje é tão cobiçada. A água, a usina hidrelétrica. A cana-de-açúcar, ela passa também pelo processo de industrialização até se transformar no álcool. Então, esses produtos que depois que passaram pelo processo de industrialização, eles são chamados nada mais, nada menos do que as energias ou as fontes secundárias. Eles são importantes para o nosso dia a dia, mas sem os produtos primários, eles não existiam. Deu para entender o que é primário e o que é secundário? Vamos lá. Hoje vamos aprender o que é a energia, quais são as propriedades dela e que tipos de energia existem. A energia é tudo aquilo que é capaz de produzir uma mudança na matéria. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que a energia está em todos os lugares. Por exemplo, os carros se movem por causa da energia produzida por uma combustão no motor. As pás de um moinho se movem com a energia produzida pelo vento. E as pessoas andam e pulam por causa da energia que conseguem dos alimentos. Você precisa saber que a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma ou é transferida entre diferentes objetos. Por exemplo, a energia do ar pode ser transformada em eletricidade e, por sua vez, pode virar energia térmica para aquecer uma sala através de um aquecedor. Podemos conseguir energia através de dois tipos de fontes: as fontes de energia renováveis e as não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que estão presentes na natureza e não acabam, como, por exemplo, o vento, a luz do sol e as ondas do mar. As fontes de energia não renováveis são aquelas que acabam à medida que as utilizamos, como o petróleo e o carvão. A energia tem 4 propriedades fundamentais que você precisa conhecer. A energia se transforma. Por exemplo, quando usamos uma pilha para a lanterna, o que acontece é que a energia química da bateria é transformada em energia elétrica. A energia é transferida e pode passar de um objeto para outro. Por exemplo, se misturarmos água quente com água fria, a água quente passará a energia térmica para a água fria. A energia se transporta e pode se mover de um lugar para o outro. Assim, a energia elétrica viaja pelos fios até chegar nas casas. A energia pode ser armazenada. Por exemplo, as baterias do telefone são usadas para armazenar e conservar energia. Vamos recapitular. A energia se transforma, se transfere e também pode ser transportada e armazenada. A energia térmica é transmitida em forma de calor. Energia mecânica é aquela criada pelos corpos devido ao seu movimento. A energia elétrica é a que transporta a corrente elétrica. A energia química é aquela encontrada em substâncias como combustíveis ou alimentos. A energia luminosa está na luz. A energia eólica vem do vento. E a energia hidráulica vem do movimento da água. Como você pode ver, a energia é essencial para a vida, pois é a causa das mudanças que ocorrem ao nosso redor. Viram o vídeo que vocês acabaram de assistir? Nele vem mostrando para a gente justamente a variedade enorme de recursos que a gente pode encontrar. Então, esses recursos que a gente pode ver, ele também passou por um desenvolvimento. São as chamadas revoluções. São as revoluções industriais, que à medida que o tempo vai passando, cada vez mais ela vai se aperfeiçoando. Então, nesse esquemazinho, a gente pode observar que nós temos a indústria 1.0, que foi quando iniciou o processo de industrialização lá na Europa. Quando começou a haver a mecanização, as máquinas eram a vapor. À medida em que a produção ela ia aumentando,
foi havendo a necessidade de ter máquinas mais eficientes. Daí surge, lá por volta de 1870, a indústria 2.0, que é justamente a produção em larga escala. É quando surge o Fordismo, aquele método de produção em várias quantidades de produtos para atender o comércio consumidor. Depois surge a indústria 3.0, que é lá por volta de 1970, 100 anos depois, quando eles começam a automatizar, onde a robótica entra em ação, onde os computadores, a internet e os meios eletrônicos começam a se tornar mais eficientes. E na atualidade, a gente tem a indústria 4.0, que é quando nós começamos a incorporar no nosso dia a dia os sistemas cibernéticos, a internet de tudo, que a gente vive conectado. Então, essa inteligência artificial que vem fazendo com que haja uma facilidade no nosso dia a dia, é o que vem nos auxiliar. O que seria de nós hoje, desse distanciamento, se não tivesse justamente essa indústria 4.0? É nos unir, mesmo a gente estando separado. É facilitar o processo através das mídias. E essas mídias só são levadas para a gente através dessa revolução industrial. Esse desenvolvimento que a gente começou a ver lá no início da descoberta do fogo, aquela energia tão remota, que hoje a gente praticamente acha uma coisa simples, mas foi através dela que tudo foi se modernizando. E para a gente terminar esse momento de estudo, a gente vem observar justamente esse gráficozinho aqui, ó, que é nada mais nada menos do que a gente acabou de falar, que são as evoluções, desde o processo da máquina de vapor até o sistema cibernético. E vocês, para a gente terminar, tem um outro videozinho aí que vocês vão estar levando em consideração, que é para fechar essa aula de hoje, tendo uma compilação de tudo que a gente falou, de forma bem lúdica, de forma bem fácil da gente estar fazendo o entendimento, ok? Clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações,
que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes no planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte, mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. E aí, gostaram do vídeo? Muito esclarecedores, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de ir lá no nosso canal, dar um like e se inscrever. Nos encontramos na próxima aula. Beijão!